Olá, Fabrício Venesso aqui. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso terceiro e último vídeo dessa série sobre quebra de paradigmas. Essa série tem como objetivo, tem dois objetivos, né? O primeiro é ajudar você a identificar o que pode estar te atrapalhando, especialmente na questão financeira, aí no caso os paradigmas, né? As crenças limitantes. Será que você tem isso ou não? Se sim, quais que você tem? E é óbvio também ajudar você a eliminar isso. Esses são os dois objetivos aqui dessa série. No vídeo 1 aqui da série, eu expliquei para você como funciona a mente consciente, mente subconsciente, qual que é a relação, especialmente da sua mente subconsciente com o dinheiro, que é ali que é formado, né, esses paradigmas. Isso eu falei no vídeo 1. No vídeo 2, eu mostrei para você claramente, né, de forma detalhada, inclusive com um guia, como que você pode identificar se você tem crenças limitantes e que tipo de crenças você tem. Esse vídeo 3 é uma continuação, né, desses outros vídeos, então é importante que você tenha assistido o vídeo 1 e o vídeo 2. Se você não assistiu, eu sugiro que você pare aqui, ou então pode até assistir até o final, mas depois você volte e assista os dois primeiros para tudo aqui realmente fazer sentido para você. E nesse terceiro e último vídeo, onde eu vou mostrar para você como realmente que você se livra disso, né, os 3 pilares para você eliminar aí qualquer paradigma, né, ou crença limitante que você tem. Mas antes de passar para a parte do conteúdo aqui efetivamente, só um aviso rápido. Se você assistiu os 2 primeiros vídeos, muito provavelmente você percebeu que eu me esforcei ao máximo para entregar para você um conteúdo prático e que realmente funciona. E é exatamente o que eu vou fazer aqui nesse terceiro vídeo. Mas como eu já tinha te dito, é impossível falar tudo relacionado a esse tema em apenas 3 vídeos, né? Precisaria ser uma série gigante para falar tudo, e pode ser que mesmo assim surgiriam dúvidas, né, que não seria possível tratar sobre elas aqui. Por isso, no vídeo passado eu já falei para você que eu tenho um portal de desenvolvimento pessoal chamado Reprogrames, e lá eu consigo tratar tanto a questão de crenças limitantes como diversos outros bloqueios, né, que às vezes a gente tem e nem percebe, e a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais passo a passo e com todo um acompanhamento também. No final desse vídeo eu vou falar para você um pouco mais sobre esse portal, mas é óbvio que é opcional. Se você desejar participar dele, vai ser um prazer. Se não, eu espero que o conteúdo que eu já te passei e que passe aqui, você possa realmente aplicar e com certeza você já vai ter excelentes resultados, certo? Então vamos lá, na prática, como que você elimina paradigmas? A primeira coisa, só antes aqui de falar o primeiro passo efetivamente, é o seguinte. Algumas pessoas, eu percebi aqui pelos comentários, que algumas pessoas já falaram assim, olha, mas eliminar isso é muito difícil, eliminar isso é muito difícil. E se você já sabe, né, que tudo começa na sua mente, quando você acredita que algo é difícil, isso realmente se torna difícil, né? Então tudo começa pelo que você acredita. Mas eu posso te dizer o seguinte, realmente eliminar paradigmas é desafiador. Por que é desafiador? Não pela técnica em si. Você vai perceber, pelo que eu vou falar aqui, que as técnicas para se livrar dos paradigmas são simples. O problema para se livrar do paradigma definitivamente não é a técnica, tá? Não é a técnica, mas sim a resistência em eliminar os paradigmas. A resistência. Por quê? Eu sempre digo o seguinte, eliminar um paradigma, mudar um modo de pensar tem um preço. Tem um preço, e não necessariamente um preço monetário, até seria bom se fosse somente esse, mas muitas vezes é um preço maior do que um preço efetivamente monetário. Na prática, o que eu quero dizer? No vídeo 2 eu expliquei para você os tipos de paradigmas que existem. Então, por exemplo, tem um paradigma relacionado às crenças religiosas, né? Ao que você aprendeu na religião, se você faz parte de uma religião. Para você deixar de pensar daquela maneira, é quase impossível você deixar, mas continuar na mesma religião, vamos dizer assim. Deu para entender? Ou seja, se na religião que você frequenta fala muito que você não merece, que Deus quer que você seja miserável e qualquer outra coisa do tipo, só que você continua apegado, você quer se livrar desses paradigmas, mas você continua apegado, não vai funcionar. Não vai funcionar, entende? Então, a primeira coisa que você precisa estar claro, isso precisa estar claro, e esse é o principal motivo das pessoas não conseguirem se livrar dos paradigmas, é que ele tem um preço. Você vai precisar deixar de lado alguma coisa, tá?
Porque você hoje, a personalidade que você tem, está incluído esses paradigmas, e esses paradigmas, eles têm algum benefício, entre aspas, tá? Ele tem um benefício. Um outro exemplo, para ficar muito claro isso, as pessoas que você convive, muito provavelmente, as pessoas que você convive, as que você mais convive, têm os mesmos paradigmas que você. Quando você mudar de pensamento, é muito difícil uma pessoa que tem uma visão aqui sobre dinheiro conviver com uma pessoa que tem uma visão completamente diferente. É muito difícil. Então, muito provavelmente, você vai precisar desapegar dessas pessoas. E se você não estiver disposto ou disposta a fazer isso, é impossível, tá? Então, eu já estou falando isso aqui antes de passar os passos, para você saber que, para você seguir esses passos e realmente conseguir se livrar, você vai ter que estar disposto a perder alguma coisa. Tá bom? Bom, dito isso, agora vamos de fato na prática aqui como que você elimina os paradigmas. A primeira coisa, vamos entender, para você entender esses 3 passos aqui, imagina o seguinte, eu geralmente comparo um paradigma com o tampo de uma mesa. Imagine uma mesa, e essa mesa tem o tampo e tem os pés, né? O paradigma, ou a crença limitante, é como se fosse o tampo dessa mesa. E o que acontece? Esse tampo dessa mesa, ele tem pés, né? Ou seja, ela está muito firme, vamos dizer assim. A crença limitante é um tampo de uma mesa que tem os pés ali bem firmes. E o que isso quer dizer? Esse padrão de pensamento, esse paradigma, existe um porquê, ele está muito arraigado na sua mente. Então, por que eu vou mostrar aqui para você 3 passos? Muitas pessoas usam só o 3º passo que eu vou falar aqui para você. Só que quando você faz isso, pegando esse exemplo que eu estou dizendo aqui da mesa, é como se você quisesse derrubar o tampo da mesa, mas querendo quebrar os pés, chutando, ou enfim, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais dura. O que é mais difícil? Qual que seria a forma mais eficiente, né, de você, por exemplo, derrubar o tampo de uma mesa? Seria desparafusando os pés, não é? Então, assim como esse exemplo, o primeiro passo para você eliminar uma crença limitante é você, entre aspas, desparafusar os pés dessa mesa. É você enfraquecer ela. E como que a gente faz isso? Vou te mostrar na prática agora. Então vamos lá. A melhor forma de você enfraquecer uma crença limitante é fazendo uma pergunta de por que aquilo não faz sentido. Por que não faz sentido esse tipo de pensamento, né? Vamos pegar aqui um outro tipo de paradigma sem ser com relação ao dinheiro, que vai facilitar também você entender. Durante um tempo, né, por exemplo, se pensava que o lugar da mulher era na cozinha, né? Existia esse paradigma. A boa parte das pessoas tinham essa crença, não, mulher é feita para ficar em casa, tal. Como que esse paradigma foi eliminado? Hoje em dia, acho que quase ninguém, né? Poucas pessoas ou praticamente ninguém pensa assim. Como que isso foi eliminado? O primeiro passo foi um questionamento, né? Alguém questionou isso, falou, não, mas espera aí, por que isso não faz sentido? E aí chegou à conclusão, não, a mulher ela tem as mesmas capacidades que o homem, então ela também pode trabalhar, enfim. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso, é questionar o porquê que isso não faz sentido. Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Eu já comentei lá no primeiro vídeo que eu tinha, por exemplo, uma crença com relação à minha capacidade, né? Então, a primeira coisa, por que eu tinha essa crença? Então, porque eu tentei 4 negócios diferentes, né? 4 vezes eu tentei empreender e nenhum deles deu certo. E eu fui pensar, não, por que eu vou tentar de novo? Ou por que esse 5º que eu estou aqui vai dar certo se os outros não deram? Ou seja, isso era um pé da mesa, né? Isso era algo que fazia com que essa crença ficasse em pé. Então, o que eu fiz? Eu me fiz essa pergunta. Por que não faz sentido eu me sentir incapaz? Por que não faz sentido? Então, qual que foi a resposta que eu tive, né? Olha, a maioria das pessoas que alcançaram bons resultados, que tiveram sucesso nos seus negócios, fracassaram também anteriormente. Então, só isso já dá uma balançada na minha mesa. Peraí. Então, muitas pessoas já fracassaram, vamos dizer assim, que nem eu, e conseguiram ter bons resultados depois. Então, por que eu não consigo? Né? Então, isso aí é um tipo de questionamento, tá? Que vai balançar aí a crença.
Vamos colocar um outro exemplo aqui, com relação à crença conflitante, né? Que são aquelas crenças que fazem parecer que o dinheiro é algo ruim, né? Então, um exemplo de crenças dessas é: o mundo tem muitas pessoas passando fome ou passando dificuldade. Seria egoísmo eu ter muito dinheiro. Então, como que você pode questionar, né? Por que isso não faz sentido? Então, você pode se perguntar, olha, qual que é a forma que eu posso ajudar as pessoas que passam fome, tendo muito ou pouco dinheiro? E a resposta é óbvia, né? Você sendo mais uma pessoa que passa fome, vamos dizer assim, você não vai conseguir ajudar as outras nesse sentido, né? Então, isso é óbvio, tá? Então, o primeiro passo, esse é o primeiro passo, como eu comentei, ele não vai eliminar as crenças limitantes, mas ele vai enfraquecer as crenças limitantes. Por que que isso não faz sentido? E para qualquer uma dessas que eu comentei, sempre vai ter uma razão, tá? Lá no treinamento fechado eu explico detalhadamente e dou razões, né, para cada uma dessas crenças, né, de por que elas não fazem sentido. Infelizmente, com o tempo que a gente tem aqui, não dá para passar por tudo isso. Mas qualquer crença limitante que você tenha, com certeza não faz sentido ter ela, tá? E quando você sente que não faz sentido nenhum ter esse tipo de pensamento, a sua crença ela fica com as pernas bambas, tá? Como o exemplo que eu comentei aqui com você da mesa. Então, esse é o primeiro passo, questionar por que que aquilo não faz sentido. Bom, depois que você já percebeu que não faz sentido ter essa crença limitante, então ali já bambeou um pouco. Agora, o que que vai realmente tirar os pés dessa mesa? O que que vai eliminar de fato a crença limitante? É você inserir dor a esse padrão de pensamento, a essa crença limitante. Ou seja, você mostrar para sua mente que essa forma de pensar causa dor ou causa desconforto, tá? Como eu falei aqui para você no vídeo 1, se você não lembra, se você não assistiu, eu sugiro que você volte lá. A nossa mente subconsciente ela tem várias funções. Uma delas é de autopreservação, né? Ela está sempre, aquilo que está identificado nela aqui como algo perigoso, algo ruim, ela quer nos afastar disso. E aquilo que está associado aqui a algo bom, ela quer fazer de tudo para que a gente tenha aquilo. E exatamente esse é o problema com relação ao dinheiro. Na mente de boa parte das pessoas, o dinheiro está associado a algo ruim. Então, o que precisa ser feito é fazer com que a sua mente associe, mudar os papéis, fazer com que a sua mente associe dor ou associe a algo ruim às crenças limitantes em vez do dinheiro. E isso é perfeitamente possível. Isso é conhecido como neuroassociação, tá? Absolutamente qualquer coisa, e eu falei sobre isso também lá no vídeo 1, absolutamente qualquer coisa a sua mente aceita como boa ou aceita como ruim. Absolutamente qualquer coisa. Uma coisa que é muito ruim para uma é muito boa para outra. Um exemplo que eu dou geralmente é o cigarro, né? Muitas pessoas gostam, fumam e tal, e outras, se sentir o cheiro do cigarro, tem que sair longe. Por quê? Porque pela associação que está aqui na mente. É possível fazer isso. E é possível fazer isso também com padrões de pensamento. Só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo aqui. Ele não é um exemplo assim muito gostoso, vamos dizer assim, de ouvir, mas é só para você entender, tá? Por exemplo, se eu te falasse, olha, imagine você bebendo urina. Você consegue imaginar você fazendo isso? Muito provavelmente não. Claro que não. Por quê? Isso está associado a algo tão ruim na sua mente que você não consegue nem imaginar. Você fala assim, não, que isso, não vou pensar nisso de forma nenhuma. Porque esse ato está associado na sua mente a algo ruim. E é possível fazer isso também com as crenças limitantes. Mas esse assunto sobre neuroassociação, sobre como fazer a sua mente entender que algo é ruim, infelizmente isso é um assunto que eu não consigo falar com você aqui, né? Ficaria improdutivo, eu entraria muito num assunto e aqui talvez a gente perderia o foco, tá? Mas se você quer saber mais sobre isso, eu vou disponibilizar aqui também gratuitamente para você um guia que eu criei chamado Reprograme Sua Mente. E nesse guia eu explico lá detalhadamente como que funciona essa questão da neuroassociação e como que você consegue fazer com que a sua mente entenda que algo é ruim, tá? Esse guia também vai estar aqui embaixo para você fazer o download gratuitamente, tá bom? Mas então esse é o segundo passo e esse passo ele quebra realmente a crença limitante. Já, só voltando aqui para explicar, para ficar claro mesmo,
que aqui vai inverter, em vez da sua mente associar o dinheiro a algo ruim, ela vai associar esse padrão de pensamento, que é a crença limitante, a algo ruim, beleza? Então, esse é o segundo passo. Bom, agora o terceiro passo. E esse terceiro passo, na verdade, pegando lá, vamos lembrar daquele exemplo da mesa, para facilitar, né? Nesse exemplo, a mesa já está no chão, né? O tampo da mesa já está no chão. Mas aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa reconstruir a mesa com crenças fortalecedoras. Então você elimina a crença limitante e constrói uma crença fortalecedora. E qual que é a ideia da crença fortalecedora? É o oposto da crença limitante. Enquanto a crença limitante te puxa para trás, a crença fortalecedora te empurra para frente. E existem basicamente 3 tipos de crenças fortalecedoras. O primeiro tipo é a crença de que você pode. É a crença eu posso. Eu posso. Ou seja, não tem nenhum problema, não é errado, não é pecado. Aqui falando com relação ao dinheiro, né? É você ter o sentimento que você pode prosperar financeiramente sem nenhum sentimento de culpa, tá? Isso é um tipo de crença fortalecedora, de que você pode, de que é permitido, de que não tem nada errado. Esse é o primeiro tipo de crença fortalecedora que você precisa criar. O segundo tipo é a crença de que eu consigo, né? Depois que você tá aqui, não, beleza, não tem nenhum problema e tal. Só que pode ser que você ainda não acha que você consegue. Então, você precisa ter essa crença fortalecedora de eu consigo prosperar financeiramente, eu consigo isso. Você ter o sentimento de que você é capaz de fazer isso, tá? E o terceiro tipo de crença fortalecedora é a eu mereço. Eu mereço. Como eu falei lá no vídeo 2, né, a crença de merecimento é uma das mais difíceis de identificar, né? Muitas vezes ela não está muito na cara, porém é uma das mais comuns, tá? Sem dúvida nenhuma. O que tem, né, de pessoa que inconscientemente não se acha merecedor, eu inclusive já fui uma delas, é muito grande, tá? Então são esses 3 tipos de crenças fortalecedoras que você precisa criar. E como que você cria essas crenças fortalecedoras? Bom, existem diversas formas, né? Mas uma forma que é a das mais conhecidas é através da autossugestão. Ou seja, é você falar constantemente isso para você. Pode ser você falar ou você ouvir isso. Ou seja, se constantemente você afirma que eu posso, eu consigo e eu mereço, com o tempo a sua mente vai aceitar que isso é verdade. E aí, se você lembrar, no começo eu falei para você de por que seriam 3 passos aqui, né? Algumas pessoas já querem ir direto para a questão aqui da autossugestão. Só que quando a crença limitante ela ainda está muito forte, muito enraizada, ou seja, os pés da mesa estão muito fortes, você não consegue falar isso, né? É possível que agora, né, dependendo, pode ser que agora você não consiga falar que você merece, você não consiga falar que você pode. Por quê? Porque a crença está muito enraizada aqui, tá? Mas a partir de quando você faz esses passos anteriores que eu mencionei, esse terceiro passo se torna muito mais simples. E existe também uma outra forma de autossugestão, que é a que eu uso particularmente, tanto para mim como com as pessoas que eu atendo, que são afirmações, né? Não sei se você já ouviu falar nesse termo. Também não vou explicar e entrar em detalhes sobre isso aqui, porque é um assunto mais amplo, mas afirmações são... Você pega uma afirmação e transforma ela em uma pergunta, tá? A mente ela aceita mais facilmente uma pergunta do que uma sugestão direta. Então, por exemplo, em vez de ser eu sou merecedor ou eu mereço, seria você se fazer a pergunta, por que eu mereço? E quando você faz essa pergunta constantemente, a sua própria mente ela vai sai, né, essa informação, vamos dizer assim, sai do subconsciente e vai para o consciente, né? A sua mente mesmo já vai dando razões de por que você é merecedor. Se você quer também saber mais sobre as afirmações, eu sugiro que você leia esse guia que eu já mencionei, o Reprograme Sua Mente, e lá eu explico detalhadamente o que são essas afirmações e até dou alguns exemplos lá. Bom, isso é o que eu tinha para falar com você sobre crenças limitantes nessa série de 3 vídeos. Como eu já comentei, né, nessa série seria impossível falar tudo, mas eu me esforcei ao máximo e espero realmente ter conseguido ajudar você a entender como que funciona essa questão das crenças limitantes,
identificar e com esses passos aqui, quais são os passos para você eliminar. Mas como eu havia falado para você aqui no início do vídeo, se você quiser algo mais passo a passo e com um acompanhamento para ajudar você realmente a se livrar disso, eu quero apresentar para você agora o portal Reprograme-se. O portal Reprograme-se é um portal que tem diversos cursos, diversos treinamentos sobre desenvolvimento pessoal. E o meu objetivo ao criar esse portal é ajudar os assinantes, né, as pessoas que participam, a se livrar dos seus bloqueios internos, né, das crenças limitantes e outros bloqueios que impedem realmente a gente de chegar onde a gente quer, de alcançar os objetivos, né? O meu principal objetivo ao criar esse portal foi esse. E dentro do portal você vai ter acesso a diversos treinamentos sobre desenvolvimento pessoal e um desses treinamentos é chamado Mente Sã para o Dinheiro. E é nesse treinamento onde eu detalho passo a passo a questão das crenças limitantes. São mais ou menos 25 aulas, se não me engano, falando somente sobre esse tema de crenças limitantes. Esse é apenas um dos treinamentos. E só para você ter uma ideia, antes de eu criar esse portal, esse treinamento ele era vendido por R$ 490, tá? Mas por mais que seja um valor muito justo pelo que é entregue, eu percebi que algumas pessoas gostariam de ter acesso a esse conhecimento, mas não tinham condições. Então eu resolvi inserir também esse treinamento dentro do portal. Bom, se você continua aqui comigo, é uma evidência que você tem interesse em participar do portal. Mas é óbvio, você quer saber qual que é o investimento, né, para fazer parte disso. E eu sinceramente poderia ser um investimento bem alto, tá? Pelo que é entregue lá, eu sinceramente já vi treinamentos falando somente sobre essa questão das crenças limitantes e cobrando R$ 4.000 por isso. Não que não valha, né? Mas não era o meu interesse, a minha proposta ao criar o portal não era isso, mas sim que praticamente qualquer pessoa pudesse ter acesso a esses conteúdos. Por isso, eu resolvi, a única forma que eu encontrei de fazer isso é fazendo o pagamento através de mensalidades, tá? Que são atualmente no valor de R$ 35. E como que isso funciona na prática? Bom, na prática você faz um pagamento de R$ 35 e já é liberado todo o conteúdo de todos os treinamentos do portal para você. Você já pode começar a estudar, né, e fazer os exercícios, enfim. E passando um mês, se você ficar muito satisfeito, se você gostar do que você realmente viu lá, você faz mais um pagamento de R$ 35 e aí você continua pelo tempo que você quiser, tá? Ou seja, você não tem risco nenhum. Ou você fica muito satisfeito, ou então você não continua no portal. E mesmo no primeiro mês, né, se você não ficar satisfeito logo no primeiro mês, também tem uma garantia de 30 dias aí realmente para você não ter nenhum risco, né? Se você chegar lá no portal, fazer a sua assinatura e não gostar do que você vê lá, basta você pedir o reembolso. Vai ter um link aqui embaixo, né? O Misael vai deixar um link aqui para você clicar se você quiser conhecer esse portal. Se você desejar, vai ser um prazer enorme para mim ter você lá. Mas independente disso, se você quiser participar ou não, eu espero, sinceramente, do fundo do coração, espero que você tire proveito do que foi entregue aqui gratuitamente e perceba a importância, tá, de eliminar as crenças limitantes. Não deixe de fazer isso. Se você identificou que você tem, elimine de uma forma ou de outra. Se você quiser assinar o portal, vai ser ótimo. Se não, com o que eu passei aqui para você, você com certeza já consegue bons resultados. Não deixe de fazer isso. Isso é extremamente importante. Tá bom? E olha, foi um prazer para mim estar aqui com você nessa série de 3 vídeos. Quero novamente agradecer também o Misael pelo convite e pela oportunidade de estar falando aqui para você. E quem sabe, numa próxima oportunidade eu possa estar aqui de novo falando um pouco mais sobre esse tema ou sobre um tema um pouco diferente. Deixe um comentário aqui também falando o que você achou desse vídeo, da série como um todo, se você pôde realmente tirar proveito. Tá bom? É isso, um grande abraço e até a próxima.